E então nós voltamos para essa imagem. Mel Gibson usa os olhos de seus personagens de forma genial nesse filme, como quando Jesus morre na cruz. Nós saímos de um close para um plano amplo e vemos sua pupila dilatar quando a vida deixa o doador da vida. Mas é nessa cena, quando Maria o segura nos braços, que ela faz algo completamente inesperado. Ao segurar seu filho inocente, morto de forma brutal e covarde pelos líderes judeus e romanos, ela olha para o verdadeiro culpado. Eu sou o verdadeiro culpado pelo que aconteceu com Cristo na cruz. E essa é a mensagem principal dessa obra. Jesus, ele poderia ter simplesmente descido da cruz. Ele era o Filho de Deus, ele já tinha ressuscitado pessoas, feito coisas maravilhosas. Ele não morreu porque ele era simplesmente uma vítima inocente. Ele morreu porque ele era um sacrifício inocente. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu concordo com o senhor Jurandir Gouveia que há nessa cena uma quebra de quarta parede. Maria, mãe de Jesus, enquanto personagem desse filme, realmente está olhando para nós. Mas com qual o objetivo? O Jurandir, ele infelizmente é protestante, tá? É um protestante e talvez ele não alcance as corretas interpretações e também das intenções de um filme que é produzido por um católico. Ainda que seja um filme produzido com base em uma revelação privada. Mas há aí, claro, elementos da própria revelação divina. Eu acredito nas boas intenções do Jurandir, mas acredito eu que essa interpretação, com respeito a esse olhar de Maria, quebrando a quarta parede, não seja exatamente um olhar acusatório. Pode haver, sim, algo de acusatório, mas não é o ponto principal, a meu ver, pelo menos. O olhar de Maria é mais maternal do que um olhar de acusação. É mais um olhar de acolhimento. Claro, nós somos os principais culpados, né, pela morte de Cristo. Deus usou os judeus e os romanos apenas como, digamos assim, instrumentos para que esse sacrifício fosse realizado. Mas esse sacrifício foi realizado principalmente para nos redimir por causa dos nossos pecados. E também temos culpa. E Maria aponta isso? Claro que aponta. Esse olhar. Mas é mais um olhar de mãe. E para mostrar que podemos nos redimir disso. Pois bem, meus amigos, o que esse filme tem de importante? O que esse filme tem de especial? O que ele tem de tão diferente? É a pergunta que eu faço. Cinematograficamente falando, é um filme excelente. Tá? É um filme excelente. Eu não diminuo esse filme. Eu sou realista nas minhas, digamos, análises. Mas não está entre os melhores da história. Mas é um filme excelente. E de gravíssima importância. Por quê? Porque creio que é o primeiro filme sobre a vida de Jesus Cristo que buscou mostrar da maneira mais realista possível como foi.
Há certas adições aí que talvez não estejam lá muito corretas. Por exemplo, Jesus sendo jogado do parapeito da muralha e depois puxado de volta. É meio difícil, acho meio difícil isso ter acontecido, tá? Assim também como a crucifixão não foi, digamos assim, muito realista, porque sabemos, historicamente, e o Santo Sudário também aponta isso, que os cravos foram pregados nos pulsos e não dentro da mão. E também há estudos que apontam que os pés de Jesus Cristo foram pregados diretamente na cruz, na haste vertical, e não sobre um suporte, como hoje nós vimos em quase todos os crucifixos. Então são pontos importantes que merecem certa precisão, mas todo o resto foi muito preciso. Há outras adições que eu não sei se for porque foram realmente baseados numa revelação privada da Ana Catarina Emmerich ou se foi adição por licença poética. Duas delas, que eu lembro bem, são o Jesus Cristo pisando numa cobra, numa serpente, e o outro ponto é a aparição de um bebê demoníaco enquanto ele era flagelado. Com respeito à cena em que aparece Jesus Cristo criança tropeçando, aquilo ali acredito que foi uma adição de licença poética mesmo. Eu não conheço essa revelação da Catarina Merrick, tá? Há quem diga que é problemática, tem uns estudos do Orlando Fedeli, etc e tal, mas sinceramente não sou lá muito interessado nessas coisas. Quando o assunto é revelação privada, eu raramente dou atenção, tá? Só em algumas muito importantes aprovadas pela igreja, tá? Como o Sagrado Coração de Jesus, as mensagens de Fátima, etc. Mas de resto eu não dou muita atenção. Agora, vamos dar a devida atenção ao filme. Mel Gibson é certamente um dos melhores cineastas do mundo atualmente. Isso creio que ninguém discorde, tá? Ainda que seus filmes tenham alguns deslizes e outros, como há em Coração Valente, por exemplo, os seus filmes dificilmente são ruins, tá? Dentre os que assisti, eu lembro, além do próprio Coração Valente, que tem algumas cenas inapropriadas. Também lembro de O Patriota, lembro também de Até o Último Homem, que é um filme muito bom, ótimo, e Apocalipto. Tá? Talvez tenha algum outro que me escapou a memória, mas lembro desses daí. De todos esses filmes, claro, o que mais chama atenção é Paixão de Cristo. O filme busca expor como foram as suas últimas horas, desde a agonia no Horto das Oliveiras até a sua morte na cruz. Há uma rápida cena da ressurreição, mas o filme busca se concentrar em todos os mistérios que nós chamamos de mistério doloroso quando nós meditamos o rosário. Tudo isso está condensado nesse filme. E para nós católicos, isso deve ser de grande importância. Afinal, ainda que seja através dos aspectos sensíveis,
não deixa de ser também uma oportunidade de ver realmente com o quão ele sofreu, porque a partir da descrição bíblica não há como dimensionar como foi. Por exemplo, como foi a flagelação? Poucas pessoas sabem realmente como foi. E o filme buscou mostrar isso de maneira fiel. Claro, há muitos que criticam do exagero enquanto violência, tá? Porque a cena da flagelação parece ser um espetáculo grotesco, mesmo enquanto cinematográfico. Parece ser, digamos assim, uma cena de gore. Nós costumamos enxergar isso nos filmes de Mel Gibson no geral, e Paixão de Cristo não é diferente. Mel Gibson sempre recorreu à violência gráfica em todos os seus filmes. E sempre de maneira muito cruel. Nós vemos literalmente cabeças explodindo em O Patriota quando um certo soldado leva tiro de canhão. Nós vemos pessoas sofrendo diversas, digamos assim, usando um eufemismo, lesões feias, né, em Apocalipto. Eu lembro muito bem da cena do cara que tem a cabeça esmagada numa pedra quando caiu de uma cachoeira. Ele sempre recorre a cenas de mutilações, entre outras coisas. Mel Gibson, ele sempre usa da violência gráfica, tá? Mas, acredito eu, ele não faz isso exatamente para glamorizar a violência. Sempre quando um contexto é violento, Mel Gibson sempre vai buscar retratar da maneira mais realista possível. Ele sempre faz isso. É o recurso de alguém que gosta de usar o realismo gráfico para mostrar a coisa como ela é, e de forma violenta. Ele não usa os exageros do Tarantino, mas ele também não digamos assim, lá muito brando, como é o Sérgio Leone nos seus filmes de faroeste. Mel Gibson realmente ele vai usar da violência e de uma violência realista. Mas retomemos a questão da flagelação. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, ali diz que Jesus Cristo é flagelado, ponto. Não diz mais nada. Não acrescenta mais nada. Tá? Mas por que assim? Porque as pessoas que eram dessa época, quando diz ali, fulano foi flagelado, eles já sabiam de que maneira era. E os romanos eram muito cruéis. Muito cruéis. Eles eram sádicos mesmo. Eles eram doentios. Quando nós vemos o Santo Sudário, há ali diversas marcas de flagelações, que provavelmente incluíam o flagelo e golpes com varas, entre outras coisas. Há ali dezenas de golpes, marcas de golpes, e a quantidade de sangue que saiu. Há quem diga que o que é mostrado no filme é menos do que realmente foi. É bem provável que Nosso Senhor Jesus Cristo ele tenha ficado com costelas expostas, por exemplo. Segundo a descrição de Isaías, era alguém que estava desfigurado de tal maneira que teríamos que virar o rosto.
ele teria ficado realmente mais desfigurado do que aparece no filme. Mesmo assim, ele sobreviveu a essa flagelação. É claro que algumas orações que rezamos nas vias sacras da vida podem nos dar uma ideia. O que o filme faz é justamente representar graficamente o sacrifício redentor de Cristo, o seu excessivo amor, por assim dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia muito bem ter manifestado sua glória de uma forma mais triunfante. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter derrubado todos os soldados, ou mesmo os aniquilados, evaporados. Inclusive, os soldados chegaram a cair quando Jesus Cristo disse: sou eu. Há quem diga que a tradução mais correta seria: eu sou. Mas que seja. Ele mesmo disse para Pedro: ele poderia ter chamado uma legião de anjos para combater esses soldados. Mas não o fez. Ele preferiu suportar toda sorte de humilhação, toda sorte de espancamento, toda sorte de acusações sem sentido. Ele passou por humilhações que ninguém aqui conseguiria suportar. Ele não fugiu dos soldados, ele não rebateu as falsas acusações, ele não revidou uma única vez. Ele sempre foi passivo até o final. E é aqui que entra a principal mensagem do filme. O olhar de Maria, que ilustra inclusive esse vídeo. Olha bem para a expressão dela. A atriz Maya Morgenstern, que é judia, nem católica é, mas talvez por providência divina, como um instrumento divino, ela interpretou magistralmente Maria. O olhar dela não é de acusação. Pelo menos não é o que é mais expresso aí. Mas sim, um olhar de compaixão. E de compaixão para conosco. É um olhar materno. Um olhar de quem quer, de alguma maneira, corrigir um filho que fez algo de errado. O que há aí é um olhar de acolhimento que o Jurandir não viu, não percebeu. Infelizmente, como calvinista, que talvez não seja capaz de compreender a noção de misericórdia, ou que pelo menos isso não é exclusividade de nosso Senhor Jesus Cristo. O olhar de Maria não é de acusação. E o que podemos também perceber com esse olhar, com essa cena, que talvez seja a mais bela fotografia do filme. Vemos que Maria também participa desse centro, que isso também não é percebido pelo protestante.
Mesmo que o nome de Maria não seja mencionado uma única vez nos mistérios dolorosos, ainda que ela não apareça diretamente, devemos lembrar que ela sempre esteve presente, em todas as cenas, inclusive. Maria, ela não estava no Horto das Oliveiras, mas o filme mostra ela pressentindo isso. Ela esteve presente na flagelação, ainda que ela não aparecesse na cena da coroação de espinho. Ela viu que Cristo foi coroado de espinho. Ela viu o Cristo carregando a cruz e caindo com a cruz. E claro, ela viu a crucifixão. E ao contrário de outros filmes que nós vemos, Maria não aparece histérica aos pés da cruz. Nós vemos ela serena o tempo todo, mesmo vendo seu filho sendo morto. O filho que ela sabe que é o próprio Deus encarnado. Justamente porque ela quer mostrar a sua força, que vem, claro, da plenitude da graça. Ela, claro, estava destruída por dentro. Ela sofreu mais do que todos nós. Ela só não sofreu mais que o próprio Cristo. E talvez seja também porque esse filme é tão importante. E que o Jurandir ignorou. É o papel de Maria na paixão. E mostrar que ela já estava intercedendo por nós. O olhar materno, muito mais materno do que a acusação, já é um sinal disso. A quebra da quarta parede, realizada de maneira magistral e genial por Mel Gibson, é, de igual maneira, uma forma de mostrar que ela já estava intercedendo e que intercede por nós até hoje. Pois bem, meus amigos, eu encerro por aqui. Claro, eu sustento a minha opinião cinematográfica do filme. Agora, se está entre os meus favoritos, com certeza está. Se está entre os mais importantes da história, com certeza está. Então, eu encerro por aqui. Considere ajudar o canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.